Olá, olá, olá pessoas! Hoje na 13ª edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com a professora Grinaura Carolina, professora de Química da Escola Estadual Professor José Sena Dias, localizada no Distrito do Piau, município de Piranhas, Alagoas, professora da Escola Estadual Delmiro Gouveia, localizada no município de Delmiro Gouveia, Alagoas, e professora da Dom José Brandão de Castro, localizada na Tribo Chocó, município de Porto da Folha, Sergipe. Só peço um pouquinho da paciência de vocês para acompanharem essa breve apresentação. Aproveitem e conheçam os nomes das integrantes e dos integrantes do projeto, ok? Que façamos uma boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Olá, minhas queridas e meus queridos. Estamos hoje aqui para um bate-papo bacana com a professora Grinaura Carolina. Ela vai se apresentar melhor para vocês mais adiante. Só avisar vocês que hoje a minha queridíssima, inteligentíssima Ana Luísa não pôde estar aqui, né, fazendo, como sempre, o seu belíssimo direcionamento, né, nos programas, mas estou aqui substituindo a Ana, né, e dando uma força aí. Tá joia? Grinaura Carolina, professora, diz uma coisa, antes da gente entrar num papo mais direcionado ao propósito do programa, que é pensarmos na educação e meio ambiente, fale para mim quem é a Grinaura, onde nasceu, onde mora atualmente. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Meu nome é Grinaura Carolina, moro no Distrito Piau, município de Piranhas, né? Sou professora de Química, sou formada na licenciatura em Química, tenho especialização básica em Biologia, Química, estou fazendo em Física e Química atualmente, trabalho como professora na Escola Estadual Professor José Sena Dias, situada no Piau, né? Também trabalho na Delmiro Gouveia, na cidade de Delmiro Gouveia. E também trabalho na escola indígena, na Chocó, situada no município de Porto da Folha, no estado de Sergipe. E aí, professor? Me diz uma coisa, Grinaura. Vamos conversar um pouco sobre essas suas 3 experiências em 3 instituições diferentes, né, em estados certo. Diferentes, certo? Eu quero um pouco da sua percepção, do seu olhar, acerca de que maneira você consegue enxergar os hábitos, né, com relação ao meio ambiente, nesses 3 lugares. Primeiro, como é a sua experiência, né, no Piau e como você enxerga a relação educação e meio ambiente aí na José Sena Dias, primeiramente, depois vai para as outras. Tá bom. A José Sena Dias é uma escola excelente, é uma escola rural, não sei se vocês sabem, professor, né? Acho que meus colegas já devem ter falado para você a nossa realidade. Nós trabalhamos com a gama de professores voltada ao meio ambiente, você me entende? Nós temos professores de biologia, de química, de física. A gente trabalha bastante em projetos voltados a isso, não é? Então, teve um projeto do IFAO, né? Pronatec, alguma coisa assim, que trabalhava essa parte ambiental com a gente. A Escola José Sena Dias, né? É a escola onde eu resido, né? E aí, por ser rural, por exemplo, em uma turma de 50 alunos, 40,
35%, sei lá. Mais 50% é rural, né? Rural que a gente chama os sítios vizinhos, né? Eles vêm de carros, né? Aí temos uma dificuldade, assim, transporte, a nossa realidade é outra, por exemplo, mas temos uma dificuldadezinha quando chove, né? Para o carro passar entre os riachos, a falta de internet é uma realidade diferente, né? Comparado a outras escolas, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com o meio ambiente, os nossos alunos são excelentes, né? Eles nos trazem ideias maravilhosas, que são ideias bacanas e gera até artigos científicos. Por exemplo, nós temos uma feira de ciência no estado de Alagoas, acho que é oficial. E todos os anos a gente participa, né? Cada um com sua realidade. Que eu acho que, assim, o estado devia ter um olhar diferente para o alunado da zona rural, porque às vezes, quando ele consegue produzir a parte experimental, mas quando é colocado em telas ou para apresentar, assim como eu, por exemplo, que dou aula sempre, mas quando estou na entrevista, às vezes fico nervosa, é natural do nosso alunado. E também tem vícios de linguagem, né? Que a gente herda das famílias. E às vezes, quando é posto uma apresentação dessa, a banca leva tudo em consideração. E o que me deixa triste, que às vezes não é aprovada, né? Porque o que tem que olhar é a produção, a importância daquele tema. Por exemplo, o ano passado, quando pensava assim em fazer oficial, e eu conversando com os meus alunos, né? Aí eu falei sobre a purificação de água, que é um tema bastante, que eu tenho que terminar um projeto desse aqui na Sena Dias, que é o reuso de águas cinzas, e que eu comecei, não terminei por causa da pandemia, mas que é um sonho que a gente vai realizar com fé em Deus, né? E gerar o meu projeto, né? De mestrado, se Deus quiser. Com os alunos desenvolvendo, né? É isso, né? Uma aluna falou assim, professora, a senhora já ouviu alguma coisa sobre o mandacaru deixar a água suja limpinha? Aí eu, opa, né? Aí eu disse, Vilânia? É, professora. Acidentalmente a gente colocou aí a água do barreiro, que ela fala barreiro, são aquelas barragens quando chove, né? Que aqui é sertão, né? E aquela água, né? Um pouquinho sujinha, que eles querem barrenta, eles chamam barrenta. Inclusive, no videozinho da entrevista dela, ela falava assim, água barrenta, né? Que eu deixei bem à vontade, professor, não sei se você me entende. Porque a nossa realidade é essa, e o aluno tem que ser verdadeiro do jeito que ele é, né? Eu não podia dizer assim a ela, por exemplo, tem que falar assim. Até que eu ensaiei um pouquinho, né? Mas para ela era difícil eu nem frustrar a aluna, né? Deixei ela bem à vontade, feliz do jeitinho que ela sabia falar, né? E aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a pesquisar, mandando para ela, né? E a gente fez um experimento usando o mandacaru, que é uma planta típica daqui do sertão, né? Pois eu não tô sem as fotos aqui, mas eu posso mandar depois. O João Evânio, o articulador da Sena Dias, ele tem tudo isso, tá bom? E aí deu super certo o trabalho. Eu disse, nossa, deu certo. Eu aqui da tela e ela na casa dela. Então, quer dizer que não importa, né, se está presencial ou à distância. O que importa é o tentar, né? E eu fiquei super feliz quando deu certo. Lógico que não é uma purificação, um laboratório especializado. Mas o que me chama a atenção, o que importa, né, é a produção, a transformação disso. É tentar algo diferente, já que aqui a gente está em um lugar sertão seco, e que essa água poderia ser usada para o gado, por exemplo, né? Ela poderia fazer isso em casa. A gente usou água sanitária, o cloro, né? Eu não podia ir até ela, e o que ela tinha em casa era água sanitária, né? E aí ela foi lá no muro, lá no terreno do pai dela, pegou o mandacaru, colocou naquela água um pouquinho de cloro, né? E eu também fiz uma pesquisa, eu vi que existia uma pesquisa dessa, uma pesquisa muito bonita, né? Aí eu fiz do jeitinho que ela quis fazer e de um jeito simples, que é o que a gente tem, porque nós não temos recursos para isso.
E, professor, deu tão certo, com a coisa mais linda a água. Lógico que a água para o consumo humano não vai dar, porque existem todas as técnicas, né? População e todo aquele processo, né? Mas aí deu certo e a professora aqui ficou super feliz, né? Mandando para os colegas, nossa, esse trabalho é excelente. Se essa menina tivesse, ou se tivesse no laboratório, né? A gente tivesse recursos para isso, ia dar super certo, né? E aí a gente fez o artigozinho do jeito que mandava, ela apresentou. E eu disse, esse trabalho vai ser bacana. E não que os outros trabalhos não fossem, professor, não sei se você me entenda. Mas que um trabalho daquele, desse porte, era para ser, não sei, pelo menos no terceiro, porque os outros eram trabalhos assim, produção do sabão, que a gente faz aqui, a gente faz isso aí, né? A gente só não coloca o sabão, ou dá às pessoas carentes, por exemplo, porque existe todo um processo químico, eu não sou bacharel, sou licenciada, eu não posso, né? A gente não pode. Mas é uma coisa que a gente faz quando a gente entra no processo de transferificação no conteúdo, aí a gente faz o sabão, né? E, nossa, um trabalho desse não foi aprovado. Ela também não foi, assim, ela tinha vergonha, ela travou muito, né? Por isso foi colocado, eu também questionei. Eu sou dessas, né? Mas são trabalhos lindos, professor, que às vezes as pessoas não enxergam que as escolas estaduais têm. Eu acredito que todas as escolas aí têm professores que buscam a pesquisa voltada ao meio ambiente, né? Se a gente for essa entrevista, você fazer em outras escolas, você vai ver, cada um tem algo a dizer importante. Mas o que é que eu trago hoje da Sena Dias, por exemplo? São vários trabalhos que vão encantar a sociedade, né? Em uma feira de ciências, por exemplo, um aluno meu muito bom na parte elétrica, mecânico, eu trabalhando na eletroquímica com ele, e ele disse que sabia fazer muita coisa. E eu disse, opa. Aí levei lá, porque tem um laboratóriozinho, mas os reagentes vencidos, mas tinha aquela partezinha, né? Os fiozinhos, os negocinhos. Eu digo, e aí, Alexandre? Ele disse, professora, você mexeu em tudo isso aqui. Aí ele sabe montar tudo, mas aí eu tive que pegar ele, dar uma aula de eletroquímica, eletrólise, né? Na sala. Chamei ele, convidei os colegas a participar da feira de ciência. Aqueles que tinham habilidade, mas os meninos gostam dessa parte elétrica, né? E a gente foi lá pro laboratóriozinho com uma salinha, né? Ele começou a falar do jeito dele. Eu comecei a dizer isso, é isso, vamos acompanhar, coloquei um slidezinho, olha, Alexandre, é assim, assim. Ele disse, professora, eu vou fazer um trator para a senhora apresentar na feira de ciências. Eu disse, um trator? Aí eu disse, um trator. Ele disse, aí, professor, pensei que era um trator pequenininho, né? Porque eu não vou ser hipócrita de dizer que eu achava que era faltando uma semana, a gente produzindo tudo. E aí, Alexandre, eu quero ver o seu trabalho, porque, né? Não, professora, é uma surpresa. Eu digo, você tem que me dizer, porque eu parto da escola, onde é que a gente vai ficar? E ele disse, professora, mas ele não é tão pequenininho, não. Aí eu disse, como assim, Alexandre? Será que vai dar para ele subir na rampa da escola? Eu disse, Alexandre, o que foi que você fez? Aí ele disse, professora, eu fiz um trator de verdade. Peguei muitas peças e carros velhos que ele mexe com a mecânica, que ele montou, professor. Coisa mais linda do mundo, ele montou um carro. Com tudo que ele pegou. Ele tem aquele conhecimento, a teoria, né? E ele precisava da prática para explicar às pessoas que iam passar nos estandes. Aí a professora, quando ele me mostrou, eu fiquei encantada. Chega, fiquei nervosa. E aí eu fui trabalhar com o Alexandre naquela semana, o que é que ele ia explicar. Porque vinham outros professores, e professor, quando vê um negócio daquele, vai perguntar, né? Como foi que você fez isso? Como é isso, né? E eu preparei ele. Um trator enorme, no meio da escola, a coisa mais linda. E depois ele me colocou no trator e fiquei passeando, né, com ele. E eu super feliz, mas o mérito é dele, né? Ele tem habilidade para isso. E aí tem outros trabalhos. O professor Péricles adora a pesquisa, né? Tem um professor que saiu da Sena Dias, que ele passou no concurso de Pernambuco, Marcondes. Depois eu vou mandar o contato dele para você.
excelente na pesquisa voltada ao meio ambiente, né? Então, o que é que acontece? Eu acho e espero um dia que os nossos governantes tenham um olhar diferenciado para a escola básica, né? Investisse mais um pouquinho na escola pública, colocasse laboratórios, assim, uma gama de ferramentas, reagentes, né? Lembrasse um pouquinho que o aluno precisa praticar, né? Não adianta eu dar aula de química, o professor dá aula de física ou biologia, só falar. E o aluno diz assim, professora, eu vou usar a química em quê? Diz assim. Aí eu vou mostrar, você vai usar isso e isso. Aí, professor, você pega um aluno desse, coloca ele para fazer uma experiência dessa e dá super certo. Ele disse, professor, eu adorei. Professor, eu gostei. Então, eu acho que essa parte de trabalhar a pesquisa, trabalhar os projetos, né, na prática, faz com que o aluno goste de estudar, goste. E tem que ser voltado também a algo que ele vá pensar no futuro, né? Porque aí a nossa sociedade, as pessoas mais jovens, um pouquinho, né, que eu não sou tão velha assim, né? Tem que ver que aquilo vai dar um choque de realidade. Então, quando acontecem as feiras de ciência, ou os projetos de estado, a gente começa a pensar antes. Os gestores da escola começam a mandar para os professores de ciências naturais. Lembrando também que uma coisa importante na Senadias, como nas outras escolas também, é a gente unir todas as disciplinas. Os projetos que a gente tem, a gente interliga no outro, né? E aí a gente vai se ajudando. Então, quer dizer que os outros professores das outras áreas também nos ajudam. Tentam entrar, né? Nem que seja na parte teórica. Porque imagine você com um stand de vários alunos, cada um pensando uma coisa diferente, eu vou para a prática, né? E aí, os outros professores da área das humanas, das linguagens, a gente usa a interdisciplinaridade junto. E é bacana isso. Quando a gente tem um projeto da professora Luísa, né? Voltado para a cultura, a gente, todo mundo, sabe, engajado para 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, para aquele projeto dar certo, né? Aí, quando eu falo assim, meio ambiente, eu acho, na minha concepção, que quem está na zona rural precisando de água, né? Por exemplo, quando se fala em irrigação, quando se fala em pegar aquela água suja e purificar para dar ao gado, o aluno fica pensativo. Será que vai dar certo? E o Mandacaru deu certo, por exemplo, né? Deu certo. Purificou do jeitinho, né? Do jeitinho dela. Não dá para ela usar, mas já para os animais usar, né? Lógico também, professor, que eu tive que estudar bastante, né? Não foi assim, pegou, misturou, né? A ciência existe, tem que estudar, tem que ver tanto de tanto produto, né? O reagente e ajudar a aluna. Eu sei que foi difícil. É diferente você estar na sala de aula, ela não trazer para você, você ir para o laboratório, a sala normal, e dizer, olha, tem que ser assim, pesar assim, e ela fazer em casa. É difícil também, porque eles são, assim, a maioria dos alunos são carentes, né? E, professora, eu não tenho como comprar isso. Eu não tenho como vir. Aí, no dia da feira daqui, que é aos sábados, é quando vem os carros, os pais, fazer a feira de frutas, de verdura. Aí, quando a gente pode mandar, por exemplo, as tarefas, agora à distância, né? E trocar alguma coisa assim. O outro projeto que enche os meus olhos, o reuso de águas cinzas, eu tenho que terminar ele é lindo. Eu confesso que tive um professor fazer o Pronatec. E ele dava o curso, né? Cursinho técnico. É uma seleção que ele fez do Instituto Federal. Acho que foi até do IFAL mesmo. E ele dizia assim, olha, já pensou, professora, a gente fazer uma horta aqui? E a gente pesquisando, ele disse, professora, já ouviu falar em reuso de águas cinzas? Aí eu disse, não, vou mentir, né? Não. Disse, professora, olha que trabalho interessante. Aí eu comecei a pensar,
e disse, vamos fazer. Ele disse, meu contrato está terminando e eu não vou poder fazer, mas vou deixar com você. Depois eu quero só ver se deu super certo, né? Aí, eu toda feliz da vida, falei com a direção da escola, compraram todos os materiais, né? Só que aí que a gente teve que parar. Que quando a gente fala em trabalhos, o aluno que tem que botar a mão na massa, é ele que tem que fazer entender a importância daquilo, né? E aí, eu não pude ir para a escola, até que eu poderia ir, mas eu preciso que os alunos façam, né? Aí esse projeto está parado. Está parado, mas ele vai dar um projeto grandioso. Quando a gente começar a pensar, pesquisar, trabalhar todo o meio ambiente, todas as coisas com vida e sem vida que existe na Terra, né? Nos permite a usufruir, né? Nós seres humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos, né? Que são identificados pelos componentes que fazem parte dele. A gente tem que conhecer isso. O alunado precisa entender a importância, né? Para aprender a preservar, porque parece que a sociedade perdeu o gosto para isso, né? A gente vê muito a ONU falar sobre isso. A gente sabe também que existe um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos a serem estudados, né? E a gente precisa despertar no aluno essa importância. Se despertar no aluno a importância do meio ambiente, ele vai aprender a gostar e praticar melhor. Né? Além de outros trabalhos que a gente desenvolve, por exemplo. Você falou despertar nos alunos a consciência do meio ambiente. E aí você comentou sobre algumas dificuldades que esses alunos da José Sena Dias, por virem de zonas rurais, a questão de vício de linguagem, timidez, né, de expor. Mas falta de recursos, você acha que fica mais fácil produzir a consciência ambiental do aluno quando esse aluno já vem de uma realidade que lida diretamente com essas questões do meio ambiente, ou eles já vêm mais viciados? É o contrário, já vem mais cheio de resistências. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E se tratar de água, professor, que eles sofrem bastante, fica mais fácil, né? E, por exemplo, vamos montar uma horta. O ano passado, né? Que eu pedi para os meus alunos de UERJ, estava a horta, né? Aí tive que explicar que uma horta em casa não tinha agrotóxico, enfim. Deu certo. Deu certo, né? E aí, se tiver água, eles têm possibilidade de fazer. E aí não tive empecilho, não, os alunos. Agora, quando os nossos alunos quando eu digo que é da rua, né? Aí a gente tem que pensar um pouquinho, explicar um pouquinho, mas se tratando da água, se tratando de preservar o ambiente que eles vivem, dá super certo. A gente vai tentando, vai fazendo, né? Vai conversando e dá certo. Não tem assim, essa resistência, não. Ô, Grinaura, mas mesmo sabendo que essa escola José Dias Sena que você leciona, a maior parte dos alunos vem dessa realidade rural, José Dias, vem dessa realidade rural, você acha que a ideia, né, da industrialização, do capitalismo, da depredação ambiental já está contaminada neles, ou eles ainda trazem um zelo maior com o meio ambiente, diferente dos alunos mais urbanos, Não, que são mais voltados a esse mundo, suponho eu. Já vem um aluno mais habituado, né, contaminado por essa coisa da mídia. Mas o aluno da zona rural, como é que fica? Também tem. Contamina, professor, porque a zona rural é a mesma coisa da urbana, eles têm internet, tem televisão, entendeu? É do mesmo jeito. É por isso que o meio ambiente está sofrendo assim. Eu seria hipócrita dizer, eita, eles são perfeitos. Não. Existe uma realidade que tem que ser trabalhada. E quando você mostra, eles entendem, né? Mas está contaminado sim. Nós sabemos disso. Grinaura,
A escola Delmiro Gouveia, ela é uma escola localizada na parte urbana ou é rural também? Urbana. Pronto, vamos lá. Urbana. Na questão dessa relação educação-meio ambiente nos alunos de Delmiro Gouveia, porque, veja bem, na escola rural, o aluno contribui com você porque traz o seu conhecimento empírico Isso, da prática, isso. né? E você alia com a teoria e aí cria a coisa. Já os alunos da zona urbana, que tem uma proximidade menor com essa questão, né, de lidar com a agricultura, com a terra, com o meio ambiente, você sente mais dificuldade em elaborar projetos com eles? Você sente eles mais desmotivados ou não? Deixa eu falar a realidade. Eu cheguei na escola de Delmiro Gouveia, eu encontrei um professor de biologia, que hoje está na gestão, muito atuante, que é o professor Bergson, né? Muito atuante na parte ambiental, né? Em compostagem, e os alunos já estavam inseridos nesse meio. Em projetos, engajados, colocam folhetos. Então, não teve essa resistência. Lá eles já estavam habituados a trabalhar assim, né? E já sabiam mais ou menos a importância, porque lá ainda tem a fundamental, 7º ano, 8º ano, 9º ano, até que tá saindo, né? Os estados agora estão... Esse ano não tem mais no ano, né? E eram alunos, né, que me estudando a vida toda naquela escola, já estavam habituados com isso, né? Na compostagem, a coisa mais linda quando eu cheguei lá, acontecendo, né? Esse professor trabalhando, fazendo mortas, né? E quando eu cheguei lá num projeto de ciência, a gente fez mudinhas, plantando os tipos de chás, então já tinha, professor, trabalhos voltados para isso, viu? Lá já tinha, não, ainda tem, né? Para isso. Aí a Mas gente você, como conseguiu professora, colocar. sente. Você, como professora, sente essa construção em conjunto forte também, porque a gente pensa na zona rural, a gente imagina os alunos já trazendo conhecimento na prática, né? Já os alunos vindos da zona urbana, talvez não tenham esse contato tão próximo. Tem a Você teórica. sente uma dificuldade maior de trazer essa contribuição do outro lado, ou não? Não, não tenho dificuldade. Eu só acho que na prática, professor, aquele que já vem na prática, ele é mais bonito de se ver, né? E a parte teórica dos meninos de Ademir Gouveia, eles conseguem construir a prática lá na escola, né? Todo o aval. Então, existe localidades diferentes, realidades diferentes, né? Por exemplo, lá na Delmiro Gouveia, eles têm internet para pesquisar tudo. Então, o trabalho lá, por exemplo, às vezes é mais fácil. Já aqui, por exemplo, a gente tem dificuldade com a internet, com o transporte, mas que por isso, ainda, graças a Deus, dá super certo, né? Então, são realidades diferentes, mas que as escolas trabalham no meio ambiente, né? E, assim, alguma oportunidade, eu vou juntar essas imagens, certo? Vocês verem os trabalhos realizados, né? Aí, se você vê na Demônio Gouveia, é porque agora tá parado, né? Eu não sei, mas acho que já... igual a Sinadias, não tem mais horta, não tem mais, né? Porque os alunos aqui mantêm tudo isso. Na Demônio Gouveia, os meninos aqui cuidavam lá da composteira. E aí os meninos aqui fazem aquela, né? Seu trabalho na prática, né? Mas tá certo. É como eu gosto da parte ambiental, né? Eu acho muito bonita, né? Sou apaixonada por isso, né? As ciências naturais. Quando dá certo, a gente fica o quê? Feliz, né? Mas são realidades diferentes, localidades diferentes, público diferente, realidade diferente. Deixa eu dizer, se eu estou uma diferença, por exemplo, nós estamos em aulas remotas. E o que é que acontece às vezes? As aulas da Delmiro Gouveia, os meninos têm internet. Poucos
Só, tipo, hoje, professora, eu vou no médico. Professora, eu vou ali, né? E já na Sena Dias, às vezes, tem bem pouquinho aluno. O que aconteceu, né? Professora, eu fiquei sem internet, eu uso a internet do meu vizinho, entendeu como é? Não tem condições. E aí, e aí já foi, né? A gente vai ter que tirar as dúvidas dele nesse sentido, né? Aí você consegue entender o que eu estou tentando passar de realidades diferentes. Mas que, mesmo com a realidade diferente, eu fico feliz por conseguir, né, atender, o que a gente planeja. Porque o professor tem que planejar. E quando a gente parte para o lado de pesquisa, tem que ver que se, o lado positivo, o lado negativo. Então, a gente consegue. Agora, são realidades diferentes, né? Pode falar mais, professor. Vamos agora para Sergipe, porque você é o exemplo da docência interestadual, né? Vai Alagoas, em Piau, Dalmiro. Vamos agora para Sergipe. Bom, sabemos, e quem assistir a gente aqui agora vai saber, porque até então não está sabendo, mas a Grinaura, ela tem uma relação da história dela fortemente vinculada à questão da cultura indígena, né? Então, trabalhar em Sergipe, na comunidade Chocó, né? De que maneira isso faz você revisitar sua memória, sua identidade, sua história, e de que maneira isso facilita você? Trabalhar na Chocó é algo fantástico, algo que eu espero, né? E gosto bastante, né? Trabalhar uma realidade totalmente diferente do que a gente vive, não é? Uma comunidade pequena, se você vê uma turma na Chocó, 5, 6, 8 alunos, se comparar numa realidade normal com 50 alunos na sala de aula, imagina o professor dar atenção a tudo isso. E a nossa realidade na Chocó é essa, né? E trabalhar uma cultura diferente, né? Quando eu recebi o convite, né, para trabalhar na Chocó, eu fiquei super feliz. Porque a minha vontade, o meu sonho é trabalhar em uma aldeia indígena, né? Que faz parte da família do meu pai. Então, na Chocó, minha gente, qual é a realidade da Chocó? O meio ambiente, né? Aí a professora fica feliz, porque lá, quando se fala em meio ambiente, tem que o quê? Preservar, né? A Chocó é uma aldeia indígena que fica na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, em Sergipe. Se vocês têm ideia, lá, mais ou menos assim, uns 400 habitantes, é pequeno, né? E dou aula de ciências naturais. Mas sabe o que é que um aluno do 7º ano, professor, disse assim para mim? Professora, quando a gente voltar, nós vamos fazer aula experimental? Vamos plantar umas mudinhas da nossa mata nativa? Olha o que um aluno do 7º ano pergunta à professora. Olha a diferença, né? E aí, vamos sim. A professora aqui já está preparando tudo, em cima de cada conteúdo. E que a gente pode trabalhar, focar no meio ambiente, né? Então, lá existe uma realidade de preservação ambiental. Desde a entrada da mata virgem, né? Porque você anda muito para chegar lá, mata toda fechadinha virgem, ninguém pode mexer. Eles vivem da pesca lá, né? A caça é para eles mesmo, né? Você sabe que toda a comunidade indígena hoje sofre com a escassez do desmatamento, né? E trabalhar também numa tribo indígena requer cuidados, atenção, né? E tem que gostar muito do meio ambiente, né? Porque eu já sei que quando eu voltar à aula presencial, minhas aulas vão ser mais
prática, né? Então, os alunos já pedem aula prática, né? Já pedem aula prática. Tanto em biologia, como física, como química. Então, eu já sei que eu comecei na Chocó esse ano, aí, quando eu dei um mês de aula, né, já para pagar, que os alunos não tiveram, só os alunos do terceiro ano, né? Os outros eu nem conheço. Eu conheço a escola, a direção, a coordenação, porque eu fui lá, né? Eu fiquei lá as semanas. Mas eu já sei que vai ser uma realidade totalmente diferente. É um lugar muito preservado, que vai dar para mim aguçar o meu conhecimento, né? E o dessas crianças também. Que, diga-se por sinal, que eles já são ensinados a amar o meio ambiente e cuidar. Que o aluno de hoje, professor, ele é esperto. Ele pergunta. Ele queria ver ou escutar de mim alguma coisa sobre isso, porque eu, como descendente indígena, sei da importância, sei da preservação. Então, por que um aluno do sétimo ano me pergunta se eu não vou trabalhar a parte experimental, né? De biologia, se eu não vou trabalhar o meio ambiente, né? E aí, você vê como é a realidade. Aí eu disse assim para eles, vamos trabalhar virtualmente, né? Aí disse assim, mas professora, vai precisar comprar alguma coisa? É difícil ir lá na rua, em Porto da Folha, que é distante, né? E a gente pede a um migrante que isso passe, porque eu saindo daqui já levava para lá, né? Para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho. Mas lá já tem um trabalho ambiental, lá já se preserva tudo. O índio preserva o meio ambiente e cuida. Ele, por exemplo, na pesca, no tempo da desova do peixe, eles não pescam. Mas o homem branco, como diz eles, não se importa, professor, pesca escondido. Né? A gente vê a diferença. Pesca escondido. E eles não pescam. Por exemplo, a piracema que fala, né? Eu disse assim a um índio lá, que eles pescam, né? Eu falei assim, tem peixe? Todo índio gosta muito de peixe, né? Digo, eu vou levar. Desse jeito. Aí ele disse, tem camarão. Só, professor, olha, não dá não para pescar, que agora eles estão desova. Só depois que passar o tempinho deles, né? Então, mas se fosse em outro lugar, o pescador ia dizer o quê? Tem escondido. Né? O que é que acontece, né? Tem escondido. Vamos pescar escondido, enfim. Mas eles não pescaram, né? Não pescam. Existe uma diferença de preservação, que isso é que é bonito, isso é que é lindo de se ver, né? Aí eu tô na Chocó, né? Em Porto da Folha. Meu pai é indo certo de rituais e tudo, né? Só que eu não fui habituada nos rituais, tem que deixar bem claro. Conheço toda a cultura, participo das festas, visito, uso todos os adereços, me pintam. Quando estou lá, xanduco, algo que meu marido não gosta. Olha o que é que acontece, né? Danço o toré. Quando tá festando os rituais, a gente começa a dançar o toré. Por exemplo, na Funião, em Águas Belas, Pernambuco, né? Na Funião, em Águas Belas, Pernambuco, é a origem da família do meu avô, né? E muito lindo, por sinal. É uma aldeia muito preservada. Existe um ritual sagrado que eles passam 3 meses confinados, chamado Uricuri, que é das áreas das humanas, deve ver um pouquinho sobre isso. É um mistério. Ninguém pode saber nada que acontece lá. A gente pode entrar, por exemplo, entrar do Uricuri, eu tenho que ir. Se eu não for, meu pai já começa a ficar chateado, a família já começa a falar. Eu tenho que ir. Então, todo mundo vai. Eu e os irmãos. Vamos entrar do Uricuri. É lá que eu vejo todo mundo, abraço todo mundo. É lá que tem a missa, né? O Iatê, que é a língua indígena, que não tem livros, não tem enciclopédia, nada. É uma língua falada deles.
que não se sabe, né, o homem branco não sabe, quando foi criado ou quando surgiu, né? É muito preservado em Águas Belas. E lá eles preservam a fala materna, é uma das aldeias mais preservada. Eles fazem os artesanatos, se pintam, né? Mas o que eles preservam mesmo é a língua, né? Antigamente, no Uricuri, tem muito coco-uricuri, né? E lá, antigamente, eram as casinhas de palha, mas hoje a FUNAI, o governo, né? Se você chegar lá, tem as casas pequenas. Uma casa mesmo, da alvenaria, viu? Com 1 quarto, 2 quartos, né? Eles passam 3 meses lá, deixam a parte de cá, né? Que a gente chama a parte de cá, as casas, e vão para a mata fechada. Lá ninguém entra e ninguém sai. Os homens vêm cuidar do gado, porque lá em Águas Belas se cuida do gado, né? É voltado à pecuária. E a pesca é pouca, porque você sabe que é sertão seco, né? Passa os riachos lá, né? Mas da caça, eles já reclamam que já não tem mais. Onde eles tem um ritual que ninguém pode entrar, lá tem tudo. Lá tem tudo. Por isso que é muito perseguido, né? Por que eles não deixam entrar, professor? Porque o povo vai destruir o que eles têm lá. Lá eles têm um laboratório, que lá eles fazem o próprio sabonete, faz o óleo de coco. Vamos procurar óleo de coco. Eu uso o óleo de coco de lá, né? O sabonete de aroeira. É de lá que eles tiram. Então, vamos combinar comigo. Se deixasse o homem entrar lá, ia sobrar alguma coisa? Nada. Não sobrar nada daquilo ali, né? E aí, existem as manifestações culturais, como você sabe. As pessoas podem ir, olhar o toré, olhar alguma coisa lá, né? Existem as missas, né? A religião deles, né? São à parte, ninguém vai ver, ninguém pode ver. Mas a gente vê que é voltado a catolicismo, né? E meu avô era de Águas Belas. E aí, por conta de brigas, as terras, né? Ele saiu, meu avô, bisavô, né? Ele migrou para Palmeira dos Índios, né? E lá ele fez a vida. Lá tem a tribo Chucuru-Cariri, né? Que é a família da minha avó. E lá eles fizeram a vida. Em pesquisas, né? Quem tem essa história da Chucuru-Cariri é a Diocese de Palmeira dos Índios, né? Lá eles contam a realidade. São 2 tribos que se uniram lá, que fugiram de Pernambuco, não falha a memória, né? Aí os rituais são todo mês, né? Chucuru-Cariri. Tá, e meu pai vai para Águas Belas, vai para Palmeira dos Índios, né? E também nós temos essa parte indígena. A coisa mais linda, professor, é você entrar lá. Eu não posso participar dos rituais, mas eu posso entrar lá. Você não pode, mas eu posso entrar. E você vê aquela mata preservada. Você vê o índio falando com os animais, né? Assim, os animais sem ter medo, né? Aí existe o quê? Uma diferença de realidade, né? E aí, tanto em Águas Belas, Pernambuco, tanto em Palmeira dos Índios, como na Chocó, eles preservam o meio ambiente, viu? Preservam o meio ambiente. Então, trabalhar lá, né, é algo que me deixa muito feliz, viu? É algo que eu acho que as pessoas que são amantes do meio ambiente iam adorar, né? Iam adorar. É isso. Minha Ô, rotina é Grinaura, essa. deixa eu falar uma coisa com você. Você apontou que os alunos das zonas urbanas estão mais contaminados com a questão da depredação do meio ambiente, que os alunos da zona rural do Piau também, apesar da maioria ter uma relação direta com a agricultura, o meio ambiente, coisas do tipo, a produção de alimentos, etc. Mas eles também estão já contaminados pela industrialização, pelo capitalismo, por tudo. Você acabou de dizer que quando a tribo Chocó faz o ritual de isolamento, eles têm comentado que já há uma alteração no ecossistema. Porém, você disse
que eles têm um trato diferente com o meio ambiente, é uma relação de respeito com o meio ambiente. Quem é que está depredando o meio ambiente da tribo Xocó, então, se não são eles? Então, não é? Existe uma história, né? Porque assim, professor, para que você venha conversar, existe todo uma confiança para que eles venham falar. Eles falam de brigas de terras, né? Falam de guerras entre eles, né? Que eles conseguiram tomar posse das suas terras, a FUNAI, mas foi uma luta, né? E aí eu entendo também que o ser humano, ele degrada o meio ambiente, não importa, né? Se está desse jeito, existe um conjunto de todos, né? E eles hoje tentam, né? Todo mundo tenta falar do meio ambiente, preservar o meio ambiente, mas ele vem sofrendo há muitos anos, né? Então, a gente não tem nem como dizer esse, aquele, apontar, né? A gente só sabe que é uma sociedade como um todo, né? Eu, você, eles e tudo mais, né? Mas você acha que eles não estão contaminados por essa lógica da mídia, da industrialização, do capitalismo, nem da depredação ambiental? Eles não estão contaminados. Eles têm uma relação de amor, de respeito eles têm uma ao meio ambiente. relação, Diga. né? Não sei até quanto e qual ponto, certo? Mas tem uma relação do meio ambiente. Agora é que todo mundo está, né, ligado às grandes tecnologias, né? Todo mundo está desse jeitinho, viu? Desse jeitinho. Ninguém hoje... Grinaura, diga. Tá bem baixinho, por isso que eu tô assim. Vá. Pode falar. Tô escutando bem baixinho. Pode falar. Eu disse assim, que eu tô escutando você bem baixinho. Sim, mas você tá me ouvindo agora? Sim, baixinho tô, tá. Tá, eu vou sair, me espere aí, eu saio e volto. Pera aí, pra ver se melhora. Pera aí, segura aí, fica aí. E agora, professora, melhorou? Eu acho que eu tenho que sair, professor. Não melhorou não? Tá baixo ainda? Tá. Deixa eu sair. Sai e volta. Tá. E agora? Agora melhorou. Agora eu tô escutando direitinho. Pronto. Olha, nosso tempo está quase acabando, já, o papo bom, mas deixa eu terminar com uma questão para você. Que tanto alunos da zona rural, quanto alunos da tribo indígena do Chocó, como alunos da zona urbana, estão contaminados pela lógica industrial, capitalista, depredatória. Como é que a escola pode reverter essa situação? Ou isso não é um papel da escola? A sua opinião como professora? Professor, o mundo tá desse jeito, né? Então, se eu disser que não, eu estaria mentindo. Em zona rural, zona urbana, tribo indígena, qualquer povo está contaminado, sim. E a escola tem um papel de educar, de transformar a mente desses alunos, né? Eu acho que dá, sim, tanto a escola como a família, né? Se você me entende. A escola também depende que em casa eles também, os pais nos ajudem, né, nisso. Mas a escola tem sim, com trabalhos, com pesquisa, com incentivo. A gente consegue sim reverter uma boa parte. Com parcerias, né? Com parcerias. Para quem sabe o IFAO, por exemplo, né?
nos dá a grande oportunidade de fazer um trabalho de extensão com a gente, né? A gente consegue. O que é que você acha? Então, você falou uma palavra-chave, parceria. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, a política pública, ela voltada ao meio ambiente, ela está muito mais preocupada, às vezes, e muitas vezes, na verdade, com o retorno econômico, com o lucro, e não com esse processo de bem-estar, de sustentabilidade, né, de tudo isso. Você acha que a escola tem falhado em fazer parcerias, em dialogar com essa política? A escola ou os nossos governantes maiores? A escola com os governantes e os governantes com a escola. Porque você falou de parceria. Aí, será que está havendo alguma falha da instituição de ensino com a instituição do Estado e vice-versa? Não, hoje até que está melhor, mas antes existia, né? Hoje até que a gente consegue, por exemplo, um bate-papo desse, né? É difícil a gente ter, né? Hoje já está melhor. Eu acho que os nossos governantes e a sociedade também está mais consciente sobre o meio ambiente, né? Dá sim para fazer. Então, você acha que a instituição de ensino ela está se aproximando da gestão pública, a gestão pública está dialogando com a escola, então as instituições não estão desconectadas uma das outras. Está havendo um conjunto, um trabalho em conjunto. Você acha que está havendo? Tá, sim, está melhorando, professor. Precisa ser demais, né? Está melhorando, pouco, né? Demais. Por exemplo, para me desenvolver os meus projetos, eu precisava de mais ajuda. Né? Eu precisava de mais ajuda. Tá pouco, mas já tá. Você falou, tá pouco, mas já tá melhor. Como é que pode melhorar mais ainda? Sair desse tá pouco? Uhum. Como? Professor, com recursos, né? Recursos. Tanto para o meu alunado, por exemplo, se eu tivesse hoje os meus alunos da Sena Dias com a internet boa, né? Tipo essa que a gente tá agora. Eu podia me conectar com eles, né? Virtualmente e fazer um trabalho igual ao ano passado que eu fiz com a minha aluna, né? Evilânia, por exemplo, né? Por exemplo, se eu tivesse um laboratório e tivesse um apoio, né? Sei lá, algo do tipo, eu conseguiria trabalhar melhor as propriedades físicas e químicas que tinham lá em Mandacaru, né? Porque é algo superficial. Estou dando um exemplo. Não sei se você consegue me entender, que a fala sou, né? Meio grossa, né? Tá sim, tá claro, né? Não tá claro. Não tá claro, né? Você me entende o que é que eu... Tá sim. Imagina se eu tivesse uma parceria com a universidade naquele trabalho. Seria um trabalho, né? O aluno ia poder dizer, olha, isso, a propriedade foi essa, né? Então, a parte química, mostrar, entender, só que ele precisa ver, professor. O aluno precisa ver como é que a molécula reage, enfim, muitas coisas, né? Que quando a gente vai para a área de pesquisa, a gente tem que ter todo esse aparato, todo esse conhecimento. Até entendo os avaliadores pegar um trabalho com o aluno lá da capital, com tudo certinho, e comparar com minha aluna que falou superficial. Você me entende? Entende? Uhum. E nós já temos sim, já está começando a melhorar, só que precisamos de muito mais. Certo? Deixa eu te mostrar um exemplo. Fale. Diz. Não, diga. O estado de Alagoas, por exemplo, se ele for dar um recurso para comprar um notebook, eu, como sou professora contratada, não vou receber isso aí. Mas o efetivo recebe. Vou dizer só um exemplo disso, né? A nossa angústia como é. Imagina as outras coisas. Mas eu já estou mais, assim, já fico mais satisfeita quando eu converso com o Péricles, né? Ele gosta muito da pesquisa, que as coisas vêm melhorando, né?
Eu tenho certeza que depois dessa entrevista que vocês estão fazendo, esse projeto de extensão de vocês, as pessoas vão ver, vão se sensibilizar mais com a gente. O professor da escola pública, né? Assim, pública básica, a gente sofre bastante, né? Com recurso, falta de tudo, professor. Você vai fazer um projeto da escola, faltam as coisas, que entendo, né? E para você ver fazer bonitinho ou que dê certo, existe um conjunto de um professor ajudando o outro. Então, não devia ter distinção entre contrato ou concurso. Não devia ter extinção das coisas que a gente sabe que tem. Mas que está melhorando, né? Está melhorando. Eu não vou mentir, está melhorando bastante. Pouco, mas tá. Eu falo a verdade, né? Forma rápida, até porque você tem seus compromissos, como você falou comigo no bastidor, né? Sua aula hoje, tem suas aulas. Me diga só uma coisa: até que ponto a sua trajetória dentro de uma família com laços, né, a herança da cultura indígena, contribuiu para você ter esse amor tão grande pelo meio ambiente? Vou falar, né? Eu de pequenininha que ando, vou visitar, né? E eu achava fantástico, professor, falar pouco, não posso falar, mas achava fantástico. Por exemplo, você tem um tio e ele senta, tipo, uma cobra, por exemplo, se dá super bem com ele. Você tem um primo que é uma arara linda, onde isso não existe mais, mas lá tem escondidinho. E fica de boa. Você entra num ambiente que você consegue se familiarizar. E aquilo, eu acho que gostar do meio ambiente vem de berço, vem do coração, né? Então, eu acho muito bonito, né? Eu sei que os animais, eles usam seu mecanismo de defesa, né? Mas por quê? É natural deles. Mas também o ser humano, ele já tem, né? Uma barreira. Opa, se eu chegar perto daquele homem, ele vai matar. Então, eu vou pegar logo ele primeiro, né? E outra coisa que me indagou a ficar nas ciências naturais é ver a produção, por exemplo, né? Eu achei muito bonito em você ir lá na mata, ter conhecimento, primeiro, dos ancestrais, né? E você fazer aquelas misturinhas e vai dar um medicamento que vai servir para uma gastrite, por exemplo, natural, né? Ou você vê uma produção de um sabonete, né? Assim, a minha relação é de muito antes, né? Então, eu já gostei muito do que vi, né? Escolhi assim, né? Aí vai vai do ser humano, né? Mas meu irmão, por exemplo, meu irmão fez tudo isso, já é mais recuado, sabe tudo calado, já não gosta das ciências naturais, mas gosta do meio ambiente, já partiu, por exemplo, para outra área, né? Mas a minha pessoa aqui, sonho bastante em participar daquele laboratório. Mas para mim participar daquele laboratório, eu tenho que abrir mão de tudo, né? Eu tenho que fazer uma escolha muito importante e que aí minha mente não processa muito ainda, né? Até os meus colegas, eu vou citar os colegas que conhecem um pouquinho, Edinalda, da Sena Dias e Péricles, você tem que morar na sua tribo. Lá você vai ter conhecimento, lá você vai fazer muitos projetos, você vai desenvolver um shampoo, alguma coisa de uma mata nativa, e vai colocar no mestrado. Enfim, as pessoas pensam assim, né? Que nos enche os olhos, mas que existe uma realidade diferente, uma escolha de vida diferente. Mas de gostar do meio ambiente, preservar o meio ambiente, é você conhecer e ver a verdade, a interação. E a gente tem que preservar o que a gente utiliza. Se a gente utiliza, né? Como é que o homem, só para terminar, como é que o homem hoje faz suas plantações? Antigamente, né? E eles fazem assim, ó. Eu tenho 2 tarefas de terra, a gente chama tarefa. E lá, o que é que eles fazem? Eles plantam uma tarefinha. Eu até lembro, né? A outra tarefa, a terra precisa descansar, né? Para os micro-organismos da terra adubar aquilo ali. O homem não, o homem é tão ganancioso
que ele planta a terra todinha, devasta tudo por lucros. A diferença é essa. A diferença é essa. Meu pai tem aqui um terreninho, ele saiu morando num terreninho que cria ovelha, galinha. É bem pequenininho, né? Ele gosta da natureza. Tem uma casa na rua, mas não gosta, fica lá. Nos fins de semana ele viaja para a família dele, né? Aí o que é que meu pai faz? É pequeno. Ele tem aqui esse conhecimento, ele só planta uma parte. A outra parte ele deixa as ovelhas dentro, no cocô adubando. Aí o outro ano, né? É que ele descansa uma, mas rapaz, o milho, já é docinho, é bom. Eita, deu. Minha gente, a terra tá cansada da ganância. Sabe da ganância do homem, né? O homem precisa entender. Ah, vai matar uma rolinha que nem pode, mas a gente escuta. Ah, eu vou consumir aquele animal. Vai matar tudo de uma vez, não vai deixar nem reproduzir, né? Vai deixar nem reproduzir. E a sociedade sabe da importância, professor. A sociedade sabe. Quando se trata do meio ambiente, o povo já está cansado de saber. Não quer entender. Quer colocar uma venda assim nos olhos e fingir que não está vendo e seguir a vida, né? Só que todo mundo tem um tempo na Terra, a vida passa, os nossos descendentes, né, vão precisar dela. É isso que a sociedade precisa entender. Eu sei que o capitalismo, essa parte todinha, o povo, todo mundo está assim, né? Meio que deixando, eu, você, todo mundo, meio que deixando o meio ambiente de lado. Então, toda a comunidade que mora em sua comunidade também não cuida direito, como deveria cuidar, né? Eu não estou dizendo que os índios são perfeitos, que eles têm os defeitos, né? Como todo ser humano tem seus defeitos, por ganância, por tudo, né? A gente vem em reportagem, eita, onde está, deixa eu levar aquela madeira, tá ele sabendo, mas ele sabe que não pode. Mas por lucro, não sei, por algum motivo, o que é que ele faz, né? Já foi contaminado, porque o dinheiro compra tudo, né? Então, não só a gente, todo mundo, tá todo mundo contaminado com essa ideia aí, né? E sim, se a natureza tá desse jeito, todo mundo contribui para isso. Minha fala é essa, não tem todo mundo contribui para isso. O que o ser humano pensa é em lucro. Lucro acabou, lucro, e o resto. A questão é mudar essa concepção e a gente vai tentando achar estratégias e esse papo duraria aqui mais 3 horas, pode ter certeza, porque a gente ia entrar em uma série de questões, mas como não vamos entrar, que a gente fique numa outra oportunidade, você ficou aí ó, tranquila, falou assim, Vina, não sei para uma com live, mas aí, falou super bem, espero que você venha de novo, certo? Em outra ocasião. Agradeço, Grinaura, você, de coração, muito obrigado por essa contribuição, por essa troca de informações, certo? E conte sempre com nós aqui, a gente está sempre aberto para todos vocês, tá joia? Tá joia. Quando precisarem, pode nos cutucar aqui, né? Quando as aulas voltarem, a gente vai voltar com projetos. Quem sabe você não pega um ganchinho dos nossos projetos, né? Quem sabe a gente não tem aí um monte de coisa para compartilhar com o Instituto, né? E fazemos uma parceria de conhecimento. Pode ficar à vontade, perfeito, nós estamos à disposição, tá bom? Perfeito. Qualquer tema, qualquer coisa, perfeito, estamos aqui. essa é a ideia. Tá, projeto é comigo mesmo. Ótimo. Tá, joia, então. Professora, muito obrigado mais uma vez e tenha bons dias aí pela frente, tá, joia? Você tchau, também, tchau. professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.